Bom, o preenchimento do módulo 2, dados de consumo mensal e dados elétricos, inicia-se por aqui, onde eu coloco qual a porcentagem de geração que eu desejo. Então, normalmente, a gente entra com 100%, se eu quiser gerar de acordo com o dimensionamento. Eu não quero gerar nem a mais nem a menos do que o dimensionamento der. Então, vamos colocar 100%. Se eu quiser que a planilha faça um dimensionamento acima da geração, eu coloco um valor acima de 100%. Se eu quiser abaixo, menor que 100%. Em seguida, nós preenchemos esse campo aqui, informar o consumo. Qual vai ser o tipo de consumo que nós vamos dar entrada aqui? A planilha permite 3 tipos. Médio em kWh mês, médio em reais ou mês a mês em kWh. Então, se eu escolher aqui médio em kWh mês, vai me abrir um campo aqui onde eu entro com o consumo médio em kWh mês. Tá? Eu vou entrar com o valor aqui, por exemplo, 250 kW. Você vai ver que todos os meses aqui vai entrar com o valor de 250 kW. Tá? Se por outro lado eu entrar com consumo médio em reais, então aqui abre outra célula para mim me falar qual que é a média de consumo em reais. Então esse cliente tem uma média de consumo de R$300, por exemplo. Então ele vai aparecer aqui para mim qual que é o valor do consumo em kWh mês. Mas vocês viram que ele pegou o valor que estava aqui para esses cálculos. E isso é incorreto. Eu teria que ter preenchido aqui, concessionária, por exemplo, CPFL Paulista. O grupo, ele é um grupo residencial, B1. Conexão é uma conexão bifásica. Aqui, geralmente, no lead da Renovige, eu uso bifásico para todos. Se tiver alguma alteração, é feita depois, quando eu fizer o dimensionamento correto, o dimensionamento final. A tensão aqui vai ser fase 220, e a ligação fase neutro. Fase, desculpa. Disjuntor de entrada. Posso deixar sem preencher se eu quiser. Mas se eu quiser preencher aqui, a planilha vai me calcular qual que é a minha potência disponibilizada para esse cliente aqui. Tá? Então eu gosto de colocar aqui, quando for bifásico, eu coloco o disjuntor padrão de 63 amperes. Vocês viram aqui que eu já coloquei aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, porque não é o caso aqui agora, né? Eu vou fazer em média em reais, mas eu preciso ver com o cliente qual que é o valor que foi anotado para ele. Ó. É R$250 a média, tá? Então eu venho aqui e preencho R$250. Então, a planilha preencher aqui, 454 kW é a média. Esse campo de média, eu sou obrigado a repetir o valor que aparecer aqui em cima, 454. Tá? Aí o campo vai deixar de ser vermelho e ficar na cor azul clarinho. Consumo reprimido, que vem a ser consumo reprimido. O cliente pede para você, ele fala para você que ele tem um gasto de R$250 por mês, mas assim que instalar o sistema, ele vai querer colocar um aparelho de ar-condicionado de 9.000 BTUs. Então você procura quanto que um aparelho de 9.000 BTUs consome por mês e entra com o valor aqui. Vamos imaginar que esse aparelho consuma 120 kW por mês. Tá? Vocês viram que aqui novamente ficou vermelho. Por quê? Agora a nova média era os 454 mais 120, 574. Então eu entraria aqui com 574. Vai ficar azul, eu dou continuidade. Beleza? Então, mas aqui não é o caso, o cliente não falou nada de consumo reprimido. Então vamos continuar com os 454. Aqui, se eu tiver o número da unidade consumidora, eu coloco. Não tendo, não precisa colocar. Esses valores aqui são os valores obtidos da aba Dados da empresa, valores sem imposto, do TE e o TUSD. Um exemplo, se a concessionária do seu local for aquela concessionária que não faz distinção entre TE e TUSD, por exemplo, aqui na minha região é Energisa, vocês vão ver que o TE vai ter o valor e o TUSD fica zero. Tá, ó. Valor do quilowatt-hora, 0,50 já com imposto. Já com imposto não, porque eu não preenchi as alíquotas aqui. Se eu preencher as alíquotas aqui, vai aparecer o valor do imposto. Então vamos lá. CMS 25, PIS 1, COFINS 5. Não tem necessidade de ser o valor exato. Se você tiver o valor exato, melhor. Mas caso contrário, você pode preencher com o valor próximo, que ela vai funcionar da mesma maneira. Então, vocês viram que já aqui o valor sem imposto, aqui o valor com imposto. Mas no caso desse cliente, a cidade é Jaci, é a CPFL.
Vocês vão ver que como vai alterar automaticamente os valores aqui dos impostos, inclusive aqui, ó. Vou ter que alterar lá, tá? CPFL Paulista, com o valor dos impostos, ó, 613. 313, desculpa. Então aqui não é mais 454, é 313. Eu mostrei assim para vocês verem esse problema, que a planilha estava limpa totalmente. Quando a planilha tiver, no final desse dimensionamento, nós limparmos ela no modo expresso, isso aqui não vai ter necessidade de preencher, já vai estar preenchido já. Tá? Se você mudar a concessionária, automaticamente vai mudar também. Mas não vai ter esse problema de você ter que vir aqui, preencher aqui e voltar aqui. Tá? Eu vou fazer na sequência um novo dimensionamento usando o limpar expresso para vocês verem como que é. Esse campo aqui é de suma importância do preenchimento. TUSD com ICMS, sim ou não? Se, e somente se, a concessionária de energia fizer a distinção entre TE e TUSD, você tem que entrar com letra N aqui, ó. Ou seja, o TUSD com ICMS, não. A energia injetada não vai ter TUSD, não vai ter o ICMS sobre a TUSD. Se for no caso de Energisa, um exemplo, eu teria que colocar sim aqui. Tá? Então, ficar bem atento a isso. Se tiver distinção entre TE e TUSD, ou seja, se a tarifa de energia for repartida entre TE e TUSD, coloca não. Se tiver só TE, coloca sim. CIP-TIP é o valor cobrado pela Prefeitura Municipal como tarifa de iluminação pública, né, ou contribuição de iluminação pública. Aqui na nossa região do CPFL, o valor é aproximadamente R$ 13,50. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? A gente entra com esse valor. Índices e prazos, reajuste real de energia. Cada região, cada concessionária trabalha com uma previsão de reajuste de energia. Todo ano há esse reajuste. Por exemplo, na minha região, no ano de 2018, a energia teve uma alta descontada da inflação de 17%. Esse ano foi bem menos, foi na faixa de 4,5% e tal. Mas eu costumo colocar aqui um valor entre 5% e 10%. 8% é um valor legal. Tá? Isso aqui depende de cada usuário. Tá? É um valor subjetivo que ele imagina que a energia vai ser aumentada daqui a 12 meses. Taxa Selic, isso aqui é padrão. Hoje a taxa está em 2%. Proposta válida por quantos dias? Então hoje nós estamos no dia 27, geralmente é até o final do mês. Então eu vou colocar aqui 5 dias. Tá? Prazo de entrega. Bom, como vocês todos devem estar sabendo, né, esse final de ano de 2020 está um problema muito grave a entrega de mercadoria. A maior parte das empresas não está tendo mercadoria para entregar, então o prazo de entrega está alongando para janeiro, fevereiro do ano que vem. E esse é o caso da Renovigi. Então eu vou colocar aqui o maior prazo que eu tenho, 90 dias. Tá? Se chegar antes, beleza. Se não chegar, vou ter que explicar ao cliente. Se eu fechar o pedido, claro. Bom, esse é o modo de preencher o módulo 2. Tá? Se tiver alguma dúvida, você volta o vídeo e esclarece. Passamos agora para o módulo 3, que é a determinação da quantidade de painéis. Antes, eu tenho aqui um resumo, até agora, né, que são os dados do cliente, nome, celular, cidade, estado, e-mail, né, a forma de pagamento, o número de parcelas, a carência, a taxa de juros, a situação atual do sistema, né, é B1 residencial, bifásico, HSP é 5.2, a concessionária CPFL Paulista, o consumo 313, tensão 220, fase de fase. Aqui então eu passo a preencher esse módulo aqui, que é o módulo 3, determinação da quantidade de painéis. A primeira coisa que eu vou fazer é escolher o painel. É Renovigi, então eu tenho que escolher aqui o fornecedor Renovigi. Tá? Então vamos lá, Renovigi. O fabricante do painel. A Renovigi trabalha com poucas fabricantes, né, com Canadian, Risen, BID e Renault. Então eu sei que hoje, a 26 de outubro, na plataforma de preço da Renovigi, está tendo o modelo Renault 315. Então eu venho aqui agora e escolho o modelo, só vai aparecer 315, não, desculpa, 335. Tá. Então aqui eu estou
fornecedor Renovigi, fabricante Reno, modelo 335. Poderia escolher aqui qualquer fornecedor dos 7 cadastrados. Expliquei ali o Fix Solar, Balfar, Ecore, Outlet, Renovigi e VEG. Esses 6 fornecedores você consegue fazer o dimensionamento do início ao fim sem precisar acessar a tabela de preço do fornecedor. Já se você colocar aqui genérico, você pode escolher qualquer fabricante de painel cadastrado na planilha, são mais de 40. Mesma coisa, se você escolher, por exemplo, aqui Canadian, eu tenho aqui dezenas de modelos de painéis da Canadian. Começa lá em 260, vai até 445. Tá? Mas como o nosso exemplo é da Renovigi, vamos voltar aqui a Renovigi, fabricante Reno. E o modelo 335 Reno, que é o único. Aqui eu tenho um ícone do datasheet. Se eu quiser ver, visualizar o datasheet, basta clicar aqui em cima que vai me abrir uma telinha aqui com os dados característicos do painel 335 Reno. Tá? Fechando. Perdas. Essa planilha proporciona ao usuário utilizar a porcentagem de perdas que ele deseja. Ou seja, se o usuário trabalha com perdas de 15%, de 20%, 25%, basta entrar com a porcentagem aqui para a planilha poder utilizar esses dados para calcular as perdas. Então eu costumo trabalhar com 17%. Tá? 17%. Aqui vai aparecer para mim HSP do Atlas, ou do Atlas Solarimétrico Brasileiro. Então índice de radiação solar 5,20 é o índice médio para a região de Jaci. Tá? Esses dados são obtidos do Atlas, que faz parte da planilha, são dados internos. Se eu não quiser usar esse valor e tiver um outro valor qualquer, basta colocar aqui que a planilha vai acatar o valor que eu colocar aqui dentro. Tá? Porque ele está me falando então que são necessários 313 kW geração. Calculada não apareceu ainda porque eu não preenchi o total de painéis. Né? Outras informações aqui do painel. Se é kit, não é kit. Só vai ser kit quando eu colocar genérico aqui no fornecedor. A área do painel, o peso. A área ocupada não tem ainda porque eu não defini o número de painéis. A eficiência do painel, potência e a potência dos painéis. E aqui, esse box aqui, a planilha informou que eu preciso de 7,22 painéis para poder compensar o consumo anotado lá atrás. Então eu vou entrar aqui com, não existe número quebrado, eu vou entrar com 8 painéis. Entrando com 8, a tela ficou azul, aí já aparece aqui a potência calculada, a área ocupada e a potência dos painéis. Tá? Esse botão aqui, eu posso utilizar ele, clicando nele eu vou ter acesso a uma tabela com como é o funcionamento do sistema nos primeiros 2 anos depois de instalado. Então, clicando aqui eu tenho no primeiro ano a geração mês a mês, o consumo 313, né, o saldo, geração menos o consumo, quanto foi obtido, se for positivo fica azul, se for negativo fica em vermelho, caso não tenha nada fica zero. Quanto foi utilizado, saldo, a base de cálculo, a fatura média sem o sistema e a fatura média com o sistema. Então nesse caso aqui, eu vou ter 3 meses durante o ano que eu vou pagar o valor acima do mínimo. Tá? E outros meses, pagar um pouco acima, um pouco abaixo, um pouco acima, tal. Simples. A minha média vai ser 94,37. Antes era 249,67. Eu vou desembolsar durante o ano então R$ 1.132 e vou economizar R$ 1.863. Esse sistema vai se pagar em 2 anos e 1 mês. O custo do painel solar está saindo por 697. O watt-pico ainda não, porque eu não coloquei ainda o inversor. Tá? Então, se eu aceitar a sugestão da planilha de 8, a sugestão foi 7,2, eu coloquei 8. Se eu resolver isso aqui, eu posso continuar.
Então aqui cabe uma explicação o porquê que a planilha vai indicar um valor. A planilha ela não é uma planilha impositiva, resolutiva. Ela é uma planilha opinativa. Tá? Então ela vai fazer os cálculos e vai sugerir para você, a planilha sugestiva, ela vai sugerir para você que o ideal para esse sistema seria algo em torno de 7,22 painéis. Eu posso colocar 7, como posso colocar 8. Depois eu clico no botão para mim poder verificar se realmente os 8 painéis seria o ideal para essa obra. Eu vi lá que sim, 8 painéis seria um número interessante, o número ideal. Passo aqui agora para estrutura de sustentação e apoio, telhado base. No caso aqui o cliente não informou, eu coloco cerâmica. O tipo de suporte, gancho. À disposição dos painéis, eu vou colocar duas fileiras de 4 painéis. Tá? Posso colocar assim, 4-2, ou posso colocar 4-1, 4-1. Tá? Ou seja, aqui tem a mensagem que estava aqui, que era, por exemplo, a mensagem está aqui, ó. Se eu colocar o número errado, vai continuar a mensagem. Atenção, a quantidade de painéis informados é diferente do total. Então, o correto é fazer a mensagem desaparecer. Quantidade de acessórios de estrutura. Deseja margem de segurança? Não. Muito pequeno o sistema para não ter margem de segurança aqui. Não vai vir nada, né? Agora, cabe a explicação o que vem a ser margem de segurança. Como os fornecedores a Lumifix, Ecore, Balfar, Outlet, Renovig e VEG, você faz o dimensionamento do início ao fim, utilizando os painéis, inversores, estrutura de sustentação, proteção, string box, cabeamento. Aqui, se você não colocar o valor correto, vai vir errado as partes da estrutura. Pode faltar um parafuso de emenda, pode faltar um grampo final, um grampo intermediário e assim por diante. Então, usa-se colocar aqui, deseja margem de segurança sim, e qual a porcentagem que você quer que a Renovig mande a mais para você. Tá? Então, quando o sistema é pequeno, você coloca uma margem razoável, 10%. O sistema é muito grande, você coloca uma margem pequena, 2%, 3%. Essa porcentagem de produtos a mais, ela inclui todas as partes da estrutura, exceto o perfil e exceto o gancho, que são as peças mais caras. Houve visita técnica à obra? Não, claro que não. Se você colocar não, na proposta que vai para o cliente vai aparecer uma mensagem dizendo que você não fez a visita à obra, e se houver, e quando você fizer a visita para fechar o negócio, se tiver alguma coisa que não estava, não fazia parte da proposta, você tem o direito de incluir. Se tiver que aumento de preço, você vai ter esse aumento de preço. Tá? Bom, determinação da potência e modelo do inversor, microinversor. A escolha do inversor, aqui tem que ser Renovig. Então a Renovig trabalha com dois tipos de inversores, né? O inversor de parede, string, e o microinversor. Vamos usar o inversor de parede. E a planilha vai sugerir aqui, ó, um inversor de 3. Posso acatar ou não. Tá? Se eu quiser colocar o de 4, posso tentar. Se der, a planilha vai acusar. Agora, por exemplo, ela está sugerindo 3. Eu resolvo colocar o inversor de 10, vai dar erro, porque não tem como. Olha aqui, ó. Está com 0,2 inversor. Eu vou colocar um inversor só. Então existe 0,2, né? O maior número seria 1. Aí, ó, aumentar 4 painéis ou trocar a potência do inversor. Tá? Eu coloquei o de 10. Vou colocar o de 3 mesmo, que é o que ela indicou primeiramente. Tá aqui, 3. A 0,6 foi calculado, não tem inversor número quebrado. Inversor escolhido 1. O mínimo aqui ela está falando que é 4. O máximo é 12 e o número 8 o número intermediário. Aqui ele traz um box com os valores informando, né, a potência do sistema, a potência do inversor, o tipo do inversor, potência total do sistema, que no caso ficou pelos painéis e não pelo inversor, e o tipo, se é inversor ou microinversor. Não vai usar o transformador, ficou em branco isso aqui. Não é o caso de microinversor, também ficou sem preencher isso aqui. E aqui ele pergunta se eu vou usar string box. Com certeza, vou usar string box. O monitoramento, todos os inversores da Renovig são monitorados, tem um monitoramento embutido, e no caso do microinversor, quando você coloca o microinversor, ele já vem
inclui o monitoramento, tá? A parte. Bom, aqui vamos então encerrar esse vídeo e vamos dar continuidade depois no próximo módulo, que vem a ser determinação do valor do serviço. Como vocês vejam, aqui nós terminamos o dimensionamento físico do sistema. Nós determinamos qual é o painel, que é um Reno 335, determinamos a estrutura, que vai ter 2 fileiras de 4 painéis, escolhemos a quantidade de painéis, o tipo de telhado vimos aqui também, né, esse cerâmico, o tipo do gancho, não queremos margem de segurança, não houve visita técnica à obra, escolhemos o inversor, tem que ser da Renovige. Se fosse o genérico, eu poderia escolher qualquer inversor constante na planilha. Tá? A planilha sugeriu de 3, eu acatei a sugestão. Aqui eu não mostrei, mas eu tenho um datasheet do inversor, com as principais informações, os principais dados característicos. Tá? Aqui simplesmente é o informativo. Né? Aqui eu determinei a quantidade de inversor, que vai ser 1. Ele ficou dentro da faixa de mínimo e máximo, então eu posso usar isso tranquilamente e escolher a string box. Então eu encerrei o dimensionamento físico. Agora vamos partir então para o dimensionamento financeiro. Então no próximo vídeo nós vamos mostrar essa parte aqui. Até lá!